Boa tarde, gente! Hoje nós estamos aqui para falar sobre esperanças e sonhos. E tô até com uma musiquinha aqui para te levar para um além. Como é que tá isso aí na sua vida? O ano tá encerrando, foi um ano muito desafiador. E eu gostaria de saber como é que você está com os seus sonhos, com as suas esperanças. É isso que nós vamos falar daqui a pouquinho com a Laura. Trocar umas ideias de algo bem criativo e fora de forma e estrutura, para que você desconstrua aí alguns conceitos, alguns padrões que estão te limitando, que estão impedindo você de atualizar os teus sonhos na tua vida. Dani, seja bem-vinda. Oi, oi! Olá! Como pode melhorar eu estar com essa mulher novamente? Tá me ouvindo bem? Porque hoje eu posicionei o celular de uma forma um pouquinho diferente. Uhum, Senão, sim, vamos tô botar te um ouvindo filtro na sim. cara. Hoje a gente cuida pra não ficar aquele coisa de ficar passando um monte de filtro, né? Sim, eu adorei ontem, eu ria. Eu não tenho aquele filtro, viu? Desejo Oi? atualizar aqui. Ai, deu uma travadinha na tua internet. Digo, não, eu não tenho aquele filtro. Não ficou salvo no meu, mas eu gostei daquele carão, assim, um bocão. Como seria nós fazer uma live com esse filtro, Laura? Quem sabe Imagina na que banda de barro! criatividade. Ai, quando eu vi, eu comecei a ficar com aquela cara e eu, meu Deus, o que que é isso? O que está acontecendo? E eu tava justamente aqui, né? Como a nossa live é rapidinha, né? Justamente para a gente trazer um pouquinho, né, desse insight aí, trazer insights, né, do que é essa visão da esperança e dos sonhos, né, junto com a ferramenta aí de barras de Axis. Então, na verdade, esperanças e sonhos é um ponto, né, que nós trabalhamos dos 32 pontos das barras de Axis, que eu e a Laura somos facilitadoras e que dia 11 tem curso aí rolando, né? Aham. Então, Laura, vamos Sabe aí, que... me diz o que sabe sobre isso. Então, tu sabe que quando eu Tô tava... pilhada agora. Hã? Não Tô entendi. pilhada agora. Tá pilhada, eu vi que tava pilhada lá com a música e com as luzes, tava muito legal. Então, tu sabe que eu tava me organizando pra vir pra cá e me lembrei de uma cena de um filme que eu gosto muito, que é do filme Comer, Rezar e Amar. Eu não lembro o nome da personagem, mas a Julia Roberts, quando ela chega na Itália, ela pega e conta uma piada italiana que ela tinha ouvido lá, que era de um mendigo que todos os dias ele ia para a igreja e rezava para que o santo lá daquela igreja desse para ele a oportunidade dele ganhar um prêmio de loteria. Né? Então ele ia lá todos os dias, por favor, deixa eu ganhar na loteria. Né? E aí ele ia todos os dias, todos os dias, todos os dias, ir lá nessa igreja rezar. E aí um dia o santo desce e fala, por favor, compra o bilhete. E o quanto que a gente Ótimo. fica nessas, né? De tipo, ai, tá, eu tô aqui sonhando, eu tô lá me imaginando naquele lugar maravilhoso, naquela casa, naquele emprego, com aquele relacionamento, mas a gente fica lá sentadinho, de perninha cruzada, bem bonito, esperando que o milagre caia na nossa frente, né? Que simplesmente as coisas aconteçam do jeito que a gente acha que tem que ser, do jeito que a gente definiu que aquele nosso sonho tem que se realizar, né? E aí a gente acaba perdendo muitas oportunidades porque a gente não está aberto a receber de formas diferentes. E quando a gente trabalha esse ponto de esperanças e sonhos, é justamente isso, né? É trabalhar essa questão de como que a gente enxerga os nossos sonhos se realizando ou não se realizando, como a gente enxerga essa questão de ter esperança que o nosso sonho vai ou não vai se realizar. Porque a nossa vida
Não existe essa história de que tem um Deus punidor lá. E agora, eu tô muito a BNT hoje, tá, gente? Então, assim, vão ter várias referências. Tipo Adoro! aquele, tipo aquele filme, O Todo-Poderoso com o Jim Carrey, que tá, quando ele incorpora, quando ele assume o papel de Deus, ele recebe um monte de e-mail, né? E num daqueles e-mails, ele simplesmente vê aquela enxurrada de e-mails e resolve dar sim para todo mundo, né? E aí no dia seguinte tem uma festa e todo mundo, ai, tu viu, eu ganhei na Mega Sena. No jogo deles, né? Não sei o nome. Eu ganhei. É, mas eu ganhei só $1, tipo, todo mundo ganhou. Então, a vida não é assim, não existe um Deus lá que vai ter um computador com todos os nossos pedidos, que ele vai ficar lá dizendo, esse vai ganhar, esse não vai ganhar, esse tem direito, esse não tem direito. Se fosse por merecimento, gente, Pablo Escobar não teria tido tanto dinheiro quanto que ele teve, né? E tantas outras pessoas que a gente acha que não são merecedoras e que tiveram uma vida que a gente gostaria de ter. Então, não é pela questão de merecimento, não é pela questão de que os nossos sonhos dependem de algo muito maior para que aquilo tudo aconteça. Não, é o tira a bunda da cadeira, vai lá e vai atrás, né? E busca as coisas para que tudo isso aconteça. E agora, falando nesse tira a bunda da cadeira, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha lá os meus 18, 19 anos. Eu estava estudando para vestibular e eu já tinha terminado o terceiro ano, estava um ano inteiro estudando, só fazendo cursinho. E aí chegou outubro, eu sempre adorei cartomante, né? Eu fui na cartomante perguntar, bem feliz, se eu ia ficar no vestibular, né? Aí cheguei lá, daí ela disse assim, olha, Laura, tu tem chance, mas assim, ó, vai ser muito difícil. Eu, puta merda, outubro, a prova é em janeiro, e agora, o que que eu vou fazer? Né? Eu não vou ficar esperando se vai acontecer ou não, o que que eu tenho que fazer aqui, né, para mudar? Já nem era Axis, mas eu já estava na pergunta, né, o que que eu tenho que fazer aqui para as coisas acontecerem? Aí eu peguei o plano do meu curso, do curso que eu queria prestar vestibular, que era biologia, e eu vi quais eram as matérias que tinham uma pontuação maior, né, que tinham um peso maior. E aí eu vi que matemática era uma, mas matemática eu nunca, não era muito boa aluna de matemática, mas em compensação tinha física. E física eu sempre fui muito bem. E era uma matéria que tinha uma média muito baixa, consequentemente um desvio padrão, que dava uma pontuação alta para quem fizesse uma pontuação boa, né? Gente, eu fiquei 3 meses estudando todos os dias, pelo menos umas 3 horas de física. E naquela época, o URGS eram 30 questões. Eu fiz 23 questões de física, que é, assim, muito alto mesmo. Então, assim, é isso, sabe? É pegar, tirar a bunda da cadeira e ver o que que tu tem que fazer aqui, o que que se requer fazer aqui, para aquele teu sonho se realizar. E não ficar esperando que um milagre aconteça, que tu ganhe na Mega Sena sem tu nem apostar. Tipo, agora vai ter Mega Sena da virada aqui, né? Então, assim, 350 milhões. A gente deseja esse dinheiro ou parte desse dinheiro, o que a gente vai fazer, né? Vai ficar lá sentado esperando? Não, jogo não dá certo, dá azar, é azar e tal, não sei o quê. Tu já entra com o ponto de vista e não tem nem por que investir nisso mesmo. E aí vai de encontro às nossas crenças, né? Porque é sempre aquela questão do sonho da cidade grande, né? O objetivo fica muito longe, né? Eu estou na esperança de que eu vou conseguir lá. E aí no teu plano mental, isso tem uma distância absurda. Mas para sair do plano mental, eu preciso ter uma ação que torne isso concreto, né? Exato. E quanta energia a gente está perdendo, né? A gente deita para dormir ou dá uma hora do descanso e tu fica lá pensando no teu boy perfeito, como que seria, nananá. Aí começa a chegar as pessoas. Porque, né? Preguiça de sair, né? Mas aí, assim, uma que tu pediu, mas aí tu já não escolhe, porque, né, vai botar 1000 defeitos, embora tu tenha pedido, né? Só que assim, não vem redondinho. Não vem redondinho. E aí tu continua aquela masturbação mental ali de como que tu quer as coisas, né? Tá, tô dando exemplo de um boy, mas isso serve pro trabalho, né?
serve para quantos convites você acaba dizendo não, sendo que é uma oportunidade de tu fazer diferente. Então, na tua rotina hoje, né, eu convido vocês a pensar, o pessoal que está nos assistindo e que vai nos assistir depois, a justamente isso, né? Na tua rotina, o que tu estás negando o movimento para ti mesmo, né? E permanece ainda no se eu conseguir, mas se eu conseguisse passar, mas se eu conseguisse fazer, mas se eu fosse aprovado, se me contratassem. E aí fica, né, só criando essa separação, ao invés de pegar na tua mão e trazer isso para tua realidade. Como a Laura falou, né, Laura? O que se requer, então, para que isso se torne real? Eu desejo muito viajar para Machu Picchu. Beleza, o que tu tá fazendo para viajar? Tá guardando dinheiro, 10% do teu, né? 5%, 3% do que tu ganha, tá guardando para essa viagem? Tá olhando quais são os melhores meses para ir viajar lá, para organizar as tuas férias, né? Porque Exato. esse já foi um sonho meu. Então, tipo, tem um período do ano que lá é impossível de tu subir por causa da chuva. E sabe onde a gente vai juntos? Sim. Então tem que ter toda uma organização. Como a gente é do Brasil, então a gente não precisa de passaporte para ir para lá, mas né, tem toda uma questão que tu tem que te organizar. E vacinas, então tu tá te organizando nisso, porque daí a gente fica lá, eu quero. Tá, mas e aí? O que tu tá fazendo para que isso aconteça? Né? Teve uma vez uma cliente que começou, porque eu trabalho muito com mulheres e relacionamentos, né? Então, essa cliente começou a trabalhar essa questão de atrair o relacionamento que ela queria, que ela desejava ter, o parceiro que ela desejava ter. Então, ela idealizava aquele parceiro na técnica que a gente estava fazendo e tal. Só que quando começou a surgir as pessoas, ela, Laura, eu tô com uma preguiça de sair, tô com uma preguiça de conhecer essas pessoas. Tá vindo muita figurinha repetida. Cara, tu tá te alinhando com os teus objetivos, com os teus sonhos, as coisas estão se mostrando aí pra ti, e tu vai simplesmente erguer um monte de barreira e não vai atrás? Não vai seguir? Ok, é uma escolha que tu tem, mas perceba que essa tua escolha tá indo contrário ao teu sonho, ao teu desejo. E se tá indo contrário, depois não vem reclamar. Querida, eu não tenho paciência, desculpa. Terapia de choque é bom às vezes. Assim. Eu diria soco no chakra, no plexo solar. Exatamente, é um soquinho no plexo. Uma sacudida no frontal, assim. Tenha visão, criatura, tenha visão. Vamos lá. Mas é que não adianta, né? A gente não tá sendo terapeuta para ser bengala de ninguém, né? Eu, durante muitos anos, eu fiz psicoterapia, que a minha psicóloga era a minha bengala. E eu não enxergava dessa forma. E aí acabou existindo uma conexão tão de simbiose, né? De tipo, eu só conseguia existir com ela junto, que aquilo ficou meio que doentio até. E aí, quando eu percebi isso, quando eu tive esse insight de tipo, eu não preciso dela para decidir as coisas para mim. Eu não preciso dela para pegar e jogar as coisas que não estão legais. Né? Eu posso simplesmente eu comigo mesmo lidar com tudo isso. Mas claro, gente, foi depois de muito trabalho de autoconhecimento. Não é assim, agora eu tô ruim aqui, eu não vou procurar. Não, não é isso que eu tô falando. É a relação que eu tive com essa profissional. É o que a gente diz, né, Paula? O que funciona para cada um, respeitar isso. Exatamente. E aí, então, justamente por ter vivido esse tipo de relação, que eu procuro não criar esse tipo de vínculo com os meus clientes, né? Porque, afinal de contas, se for pensar, financeiramente, para mim, isso é muito vantajoso, porque eu vou ter sempre o cliente ali junto comigo. Mas esse não é o meu intuito, esse não é o meu objetivo de criar uma dependência de ele só vai tomar uma ação, só vai tomar uma atitude se perguntar lá para a Laura e fizer alguma técnica antes para tomar coragem. Não, autoconhecimento não é dependência emocional. Autoconhecimento é saber lidar com si, né? Saber se conhecer e saber reconhecer as suas caminhadas, os seus processos, né? E quando a gente... para nós, Laura,
essa última frase tua, porque travou para mim, provavelmente para o pessoal também. Ah, tá. Não, eu disse que autoconhecimento é reconhecer o nosso processo, né? E reconhecer as nossas escolhas, a nossa caminhada, não precisar ter o outro como um dependente para dizer se a gente vai ou não vai para frente, né? Exato. Então, quando a gente olha para essa questão de esperanças, de sonhos, de buscar algo mais, o que a gente não está fazendo que tá ali, só ali esperando, ai, se um dia isso acontecer, se um dia isso der, se não sei o quê, porque eu gostaria muito de morar numa cobertura, tá, e o que tu tá fazendo para ir morar nessa cobertura? Tu já olhou quanto que custa morar numa cobertura? Quanto que custa comprar uma cobertura? Ah, Laura, mas eu não tenho dinheiro. Bom, mas tem cobertura de tudo quanto é tipo de preço, né? Tem desde, sei lá, 10 milhões até 300 mil, né? Então, assim, é uma questão de olhar o que é que tu busca, o que é que tu escolhe. Pode ser uma mais simplesinha, tu quer a topzera, tu tá fazendo para ganhar o valor pela topzera, porque não adianta ficar acomodado achando que aquele salário que tu tá ganhando é o máximo que tu pode ganhar e tu ficar sonhando com coisas que estão fora da tua caminhada. E isso é extremamente frustrante, né? Então também é olhar isso, sonhar, a gente pode sonhar sim, mas cuidar para não tornar esse nosso sonho um baita de um sabotador para entrar a frustração com tudo e fazer nossa autoestima ir lá pro pé. E aí dizer, ai, porque eu não sou otimista, eu sou pessimista. Cara, não é que tem uma frase do Cortella que eu não vou lembrar agora, mas ele fala que tipo pessimista é o preguiçoso assim, ó, de marca maior. Porque ele tem preguiça até de se mexer. Ele pega e fala que ele é pessimista para justificar o vitimismo que ele está vivendo. Mais ou menos assim. Mas é isso, né? É o que tu tá aí com preguiça de fazer, o que tu tá aí com preguiça de investir, que tu tá botando as desculpas de que não ter sonhos não é legal, de que ter esperança não vale a pena, tipo, que nem aquele ditado assim. Oi? Fala. Não, eu ia Pode ir. falar não, sem preconceitos, mas tinha uma frase que meu pai falava, meu pai era uma pessoa bem preconceituosa, mas eu me lembrei agora. Ele falava que o dia que. É muito forte essa frase, deixa. Tá, ok. Pode pôr aí. Pode pôr. E eu digo assim, né, que são os dois extremos, né? Quando nós estamos muito acreditando nessa esperança da mudança da minha vida, esperando esse momento chegar, e quando eu nego tudo isso, quando eu não acredito em nada, quando eu não sonho, não tenho essa esperança das coisas melhorarem, né? São a gente fala de polaridades, né? Então, assim, as duas questões estão linkadas às nossas crenças, né? Como tu falou, do eu achar de ser merecedor. Bom, então se eu mereço, Deus vai prover, né? Mas assim, se tu não sair, não vai prover. Se eu ficar dormindo, não vai prover. Então tudo requer essa ação. E ao contrário também, né? Porque tudo isso faz parte das nossas crenças, do que a gente vem armazenando aí com as nossas convivências, com as nossas amizades, com o que como a gente foi criado, enfim. Gratidão a todas essas pessoas, mas esse nosso momento aqui é o momento de te trazer para a consciência, né? Verdade, o que nós estamos criando hoje para a nossa vida? O que eu estou escolhendo de fato, né? Sim, é importante nós ter esses pontos de sonhar, de querer algo diferente, mas o convite é, qual é a minha consciência perante isso? Eu estou escolhendo isso porque eu estou trazendo os padrões do que eu já estou vivendo, então eu estou reproduzindo mais disso, né? E realmente isso vai me beneficiar, porque muitas vezes a gente sonha tão alto, tão em alto, que aquilo não vai ser benéfico para ti. Mas mesmo assim, tu está ali, né? Te iludindo numa situação. Então, requer que nesse momento seja feito, né? Seja verdadeiro, que a gente possa ser verdadeiro diante dessas questões. E eu acho muito legal, Laura, que
quando eu fiz as barras, quando eu me conectei com essa energia, o quanto que quebrar esses conceitos, né? Trazer essa nova realidade, assim, de eu pensar, opa, mas só um pouquinho, eu estou me iludindo com os meus próprios sonhos. Mas o que eu estou fazendo? Quando tu começa a compreender o que esse ponto das barras faz contigo, a energia, né? Vem o convite de tu transformar, fica muito mais leve essa compreensão que nós estamos falando aqui, né? Sim, fica assim. E é bem isso, né? De tipo, buscar algo assim que seja além do que a gente está vivendo. Porque ontem a gente comentou rapidamente sobre essa questão do nosso cérebro ser um pouco preguiçoso. Na verdade, não é que ele é preguiçoso, ele gosta de economizar energia pela questão da sobrevivência, né? Por mais assim evoluídos que nós sejamos, comparando com toda a trajetória da humanidade, a gente tem ainda muita questão primitiva, né? E o nosso cérebro, ele busca muito essa questão de fazer com que o corpo se mantenha. E aí, ele vai fazer caminhos que sejam mais fáceis para economizar energia. É que nem quando a gente está aprendendo uma coisa. No início, é extremamente difícil fazer algo que seja diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Então, a gente acha que aquilo é pesado, aquilo é difícil, requer muito raciocínio e tal. E aí, quando a gente começa a insistir naquele nova forma de agir, nova forma de funcionar, aquilo acaba se tornando automático. E a mesma coisa serve para os nossos pensamentos. Quando a Bruna fala ali dessa questão da masturbação de pensamentos, né, mental, é porque a gente está tão acostumado a ficar nesse mesmo tipo de pensamento que não tem um gasto energético. Aquilo é automático. E fazer com que isso cesse requer um gasto energético. Por isso que é mais difícil. Mas não significa que é impossível. E quando a gente começa a correr esses pontos das barras, a gente está permitindo que como se uma corrente elétrica passasse naquele local e começasse a resetar estes caminhos automáticos e abrindo possibilidades para novos caminhos, né, para novas formas de perceber as coisas. Uma coisa que eu sempre falo no meu perfil é que o nosso cérebro ele consegue captar 4 bilhões de informações por segundo. Só que desses 4 bilhões, só 2.000 são processadas. Só 2.000 são conscientes. Por quê? Porque elas estão alinhadas com aquilo que a gente acredita, com as nossas formas de pensamento, com o que a gente diz de crenças limitantes, com a nossa forma de enxergar o mundo. Então, se eu sempre enxergar que o mundo é difícil, que sonho é uma coisa que se vende em padaria e era isso, eu não vou conseguir enxergar de uma forma diferente a partir do momento que eu iniciar esse processo de mudança. Então, requer um pouco de esforço inicial, né? Fazer uma sessão de barras vai te abrir algumas coisas? Vai, mas não vai ser a definição que vai mudar a tua vida. Requer mudança, né? A gente toma banho pelo menos uma vez por dia para limpar a sujeira. O ideal seria escovar dente 3 vezes ao dia para limpar as coisas, né? Nossa casa também, a gente tem que limpar regularmente para limpar. Então, a gente tem que estar sempre limpando. A mesma coisa são os nossos pensamentos, a mesma coisa são os nossos hábitos. A gente tem que estar sempre atento, né? E quando a gente, por exemplo, quer um corpo perfeito, um corpo sarado, vai para academia, a gente não vai uma vez lá malhar e deu, o corpo está definido, pronto, lindo, maravilhoso, né? Emagreci os 20 quilos que eu gostaria de uma única vez e deu. Não é assim que funciona. Pode atualizar. Mas não é assim que funciona, né? Então a gente requer um pouco de prática, de disciplina, de cuidado. E porque a gente estava muito acostumado a viver daquela outra forma, e quando a gente passa a enxergar as coisas de algo completamente diferente, parece que aquilo é impossível, inacessível, mas não, é só o esforço inicial que a gente tem
que a gente investe sempre que a gente vai mudar alguma coisa. E aí as barras vêm para auxiliar nesse processo, porque daí não precisa ser tão pesado, não precisa ser tão difícil. Imagina, se a gente está sempre acostumado a pensar da mesma forma, e aí a gente, sem nenhuma técnica, sem nada, vai lá por si fazendo. A autossabotagem é o tempo todo o teu cérebro querendo economizar energia. E a partir do momento que tu começa, não, eu estou aqui fazendo as minhas barras e tá começando a limpar aqueles novos caminhos, tá abrindo novas, que nem quando a gente vai pro meio do mato fazer trilha nova, né? Tá abrindo as picadas lá. Né? Então começa a abrir novos caminhos. E aí a gente começa a perceber as coisas diferentes. Não fica mais aqueles mesmos 2.000 que a gente percebe. A gente começa a perceber uns 1.000 para cá, uns outros 1.000 para lá, né? E as coisas começam a mudar. Daí a pessoa chega depois de uma sessão e diz: tu não acredita como a minha vida mudou com uma sessão? Sim, eu acredito, porque tu tá mudando a tua forma de enxergar também a vida. Laura, cortou a tua última frase e cortou para nós. O que tu ouviu? Da questão de quando começa a mudar, né? É que eu já cortou aqui, eu não consegui linkar. Mas é bem isso, né? Dos caminhos que a gente vai abrindo, né? E vai conectando com novas informações. O que eu disse é que quando a pessoa, depois de uma sessão de barras, ela vai na tua volta, né? Ela diz assim pra ti: tu não acredita o quanto que a minha vida mudou com uma sessão. Não, eu acredito que realmente mudou, mas na verdade o que mudou foi o teu olhar perante a tua vida, né? Então tu começa a mudar o teu olhar, a tua vida consequentemente começa a mudar também. Perfeito. Porque exatamente, né? Abre esses caminhos, coisas que a gente não pensava, coisas que tu não notava, começa a notar. Então as coisas, as densidades vão saindo para novas informações chegarem, né? E se apropriar desse campo para que a gente possa criar mais. E realmente fica mais leve quando a gente começa a observar isso, né? Que são pequenas mudanças diárias que na soma vão fazer uma grande diferença, né? Porque é sempre o nosso olhar sobre nós mesmas, né? A questão, e por isso é isso que é o convite, né? Do autoconhecimento, de você se reconhecer todos os dias um pouquinho, porque esse processo, ele é nesse formato, né? Assim como tem pessoas que em uma sessão dão um boom e movimentam muitas coisas em várias áreas das suas vidas, outras escolhem ir fazendo esse processo da mudança, mas ao seu tempo, né, daquilo que é permitido e leve para ela. Né? Porque senão também a mudança, tem pessoas que são muito resistentes, levam um choque muito grande, né, Laura? Quando talvez ela escolhe mudar, mas não se prepara para isso. Quando vê, ai, a minha vida é uma bagunça. Sim, né? Escolheu fazer tudo junto, mudar tudo. Então, enfim, para cada ser é dado aquilo que ele pode suportar e tá buscando a mudança, né? É igual academia. Não adianta a gente pegar uma pessoa iniciante e botar ela para fazer exercício avançado. Que ela vai Nem me fala, né? Essa semana eu fui fazer agachamento lá e, meu Deus, subi minha escada aqui, coitada de mim. Tudo doía, né? Por quê? Sim, o professor falou, só faz 4 repetições. Não, 7 horas da manhã, não, tô super bem. 6 repetições. Isso que tu fez só 6, imagina se tu tivesse feito mais. Exato. 6 séries, né? Tipo assim, 6 séries de 12. Ah, tá. Entendi. 4 séries. Não, tu entendeu certo, mas tipo, da questão da repetição. Enfim, né? Então, assim, quais são os espaços na nossa vida que nós estamos nos limitando a sonhar e a fazer algo para obter isso, né? Para tornar realidade. Então, tudo que isso vamos agora, todo mundo junto aqui, dissipar, destruir, descriar, tudo isso. Sim! E em todos os lugares, né, que a gente definiu que sonhar é coisa de criança, que isso é fantasia, que isso não existe,
que sonho é coisa de gente iludida, que o bom mesmo é a gente ficar na realidade e reconhecer que a gente só pode dar aquele passo, porque é até ali que a gente pode, que a gente tem condição, e tudo que isso é, tudo que isso representa, e tudo que isso traz à tona de todas as vidas, dimensões, qualidades, acessibilidades. Bora destruir, descriar! Sim, eu aceito! Baixe e download! Corpo, só diga sim! Só receba! É, só receba, né? A gente comentou antes, né? Livre-arbítrio é o caramba, né? Uhum. A Ainda gente... mais como tu me disse, né? Com esse eclipse aí. Que como é que é esse eclipse aí, Laura? Me conta Exatamente, mais. era o que eu ia dizer agora. Com essa quantidade de eclipse que a gente está tendo aí, super intenso. A gente teve o lunar agora em novembro, que foi assim para sacudir, né? Daí agora a gente vai ter amanhã o solar, apesar de que ele não vai cair completamente no Brasil, ele vai ser um eclipse que vai ser no Polo Sul. Então, imagina, o Polo Sul representa, pelos chakras do planeta, o chakra básico. Então, ele vai fazer com que suba a Kundalini. Gente, vai ser um rebuliço emocional. Então, é assim, ó, é agora ou é agora. Não adianta, não quer olhar, vai ter que olhar, sabe? Não quer mexer, vai feder e tu vai ter que mexer. Então, não, essa história de livre-arbítrio acabou escolher, não quero crescer agora, não quero olhar para mim, não quero trabalhar meu autoconhecimento. Ah, tu não quer? Então tá. Então tu vai tomar agora, bem bonitinho. Exato, ao mesmo tempo, para tu saber o que é bom e tu ver que assim, ó, ou vai ou racha, né? Então... Eu vou pedir para os alunos lá nesse final de semana, no domingo, a gente fez o curso de Reiki, né? E o Reiki nível 1 trabalha exatamente chakra básico. Então a galera tá nos 21 dias. Vou pedir para eles olharem essa live para dar uma cutucadinha assim de leve. Bem de leve, né? Porque aqui a gente cutuca de leve. É um tapa com carinho. Nível 1 já causa transformações na nossa vida, né? E a gente sempre recomenda, pessoal, vão com calma. Não pede para sair da empresa, não termina relacionamento, porque é um turbilhão. Daí tu imagina com um eclipse essa galera. Como pode melhorar? Teve algumas clientes que eu disse, só que eu disse para elas, cuida que essas próximas semanas vai ser super intenso, né? Então, assim, como pode melhorar ainda mais? É respeitar o corpo. Ô, Dani, segura, Dani, segura. Meu amor, então é isso, né? Finalizamos por hoje. Finalizamos eu amei. Por hoje, cansar vocês. Tão maravilhoso, assim, sempre um presente, né? Essa nossa troca, que a gente ganha tanto aqui, né? E que bom que vocês estão aqui conosco também para usufruir desse momento, né? Gratidão por todos aqui. Gratidão, Laurinha. E amanhã a gente tem mais, né? Amanhã a gente tem mais. Amanhã a gente vai falar de uma coisa bem legal. É bem legal. Tem a ver legal. E assim, ó, eu me inspirei naquele post. Quando eu escrevi, eu pensei, será que eu ponho? Será que eu não ponho? Ah, põe mesmo, danada. Tá tudo certo, deixa fluir, né? Eu acho que quando a gente sai dessa forma e estrutura, como fica mais leve e mais divertido também, né? Justamente por isso, porque a gente vai seguindo a energia. E quando eu me dei conta que seguir a energia fica tão mais leve, né? É uma liberdade. Tá sendo ótimo. A gente sai total, né, dessas questões de julgamento, de como que as coisas têm que ser, como as coisas não podem ser, né, e aí a gente fica que é o que a gente vai falar amanhã, dessa questão dos tabus, né, quanto que, só um spoiler de leve aqui, né, o quanto que a gente fica preso nesses tabus, de que tem que ser assim, porque eu aprendi assim, e se você não tivesse aprendido dessa forma, como é que seria? Como seria?
Então, conecta amanhã aqui às 18h05. Aqui não, no perfil da Laurinha. Eu vou salvar essa live agora e vou deixar o perfil dela. Se vocês não seguem ela ainda, por favor, comece a seguir. Que amanhã a gente conecta lá para nós falarmos sobre esse assunto aí, que tem tudo a ver com Kundalini, tabus, tudo mais. Então tá Então é ótimo. isso. Gratidão a todos que estiveram aí presentes. Compartilhem essa live agora para outras pessoas poderem assistir, receberem essa troca, receberem essa energia. Quem está chegando agora, a Bruna já vai deixar disponível lá no perfil dela, Bruna Silvana Terapias, tá? Eu vou marcar também lá nos meus stories para quem está entrando e para quem pegou depois. E amanhã a gente continua aí com esses bate-papos, que tá muito legal, muito divertido. Gratidão, Bruno, por esse convite, por essa troca que a gente tá fazendo. Tá demais. Eu que agradeço nessa troca maravilhosa. E, pessoal, assim, sempre quando a gente postar lá o videozinho, já comenta que os primeiros minutinhos, quando tem os comentários, o Instagram entrega mais, né? Isso contribui para que mais pessoas vejam esse vídeo e que a gente pode alcançar também mais pessoas, né? Porque esse conteúdo aqui é justamente para que possa abrir mais possibilidade e mais consciência em cada um, né? Então, esse é o nosso intuito aqui. E quando vocês colaboram com a gente dessa forma, fica tudo muito mais leve e o alcance disso é muito maior. Então, gratidão por todos aqui. Mais uma vez, gratidão, Laura. Beijo a todos. Até. Tchau. Tchau, tchau.